Olá pessoal, aqui é Mônica, professora de matemática. Eu vou fazer a primeira avaliação trimestral, primeiro ano ensino médio. Vamos lá, o caderno é o 1001. 1. Fabrício é professor de natação e de hidroginástica em um clube de sociedade. Dos 125 alunos de Fabrício nesse clube, 88 frequentam as aulas de natação e 49 as aulas de hidroginástica. Desses alunos, alguns frequentam as aulas dessas duas atividades físicas. Quantos dos alunos de Fabrício frequentam aulas apenas de uma dessas duas atividades físicas? Ou seja, só quem faz natação mais só quem faz hidroginástica. Se eu souber quantos fazem as duas coisas, basta subtrair do total. Está lá feita a minha conta. Eu encontro que o meu valor de X, que representa as pessoas que fazem as duas aulas, é igual a 12. 125 menos 12, 113. Resposta letra C. 2. Considere uma função definida por f de x igual a 2x mais 12. O gráfico dessa função está representado em... Resposta letra E, né? Essa função é uma reta crescente, tudo bem? Porque o coeficiente do x é 2, é maior que zero, é positivo. E ela tem raiz no ponto, né, no valor do x, menos 6. Então, está lá o único gráfico que é uma reta e corresponde a isso é a letra E. 3. A massa de um átomo de hidrogênio tem aproximadamente 1,7 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. E a massa de um átomo de oxigênio tem aproximadamente 2,7 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Expoentes diferentes. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, tá? Uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Qual é a massa aproximada em gramas de uma molécula de água? Então, eu vou passar a molécula do hidrogênio, né, dividir uma vez e vou ficar com o mesmo expoente, tudo bem? Então, fiquei com 2 vezes, então 2 átomos de hidrogênio, 0,17 vezes 10 a menos 23, mais 2,7 vezes 10 elevado a menos 23, que vai me dar 3,04 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Aproximadamente, resposta letra D de dado. 4. Para calcular o preço do serviço de entrega, o motoboy utiliza uma proporção de 2,50 para cada 5 km rodados. Uma função que modela o preço P em função de X cobrado por esse motoboy para o serviço de entrega de X quilômetros rodados é só montar a minha tabelinha, tá? Eu tenho ali, faço uma regra de 3, montei a expressão, resposta letra C. 5. Uma escola de música oferece aulas de duas modalidades, canto e violão. Dos 90 alunos matriculados nessa escola, 39 frequentam as aulas de canto e 82 as aulas de violão. Dentre os alunos matriculados, alguns frequentam as aulas das duas modalidades oferecidas nessa escola. Quantos alunos matriculados nessa escola de música frequentam apenas uma das modalidades? É igual o outro exercício lá. Então, eu tenho 90, né, vai estar lá a conta, vou encontrar x igual a 31, são o número de alunos que fazem as duas aulas. Faço 90 menos 31, 59 alunos fazem apenas uma das aulas. Resposta, letra C. 6. Uma empresa aluga brinquedos para festas de aniversário. A tabela abaixo apresenta o preço cobrado por essa empresa para alugar uma cama elástica, de acordo com o tempo alugado. Então, eu tenho ali, o tempo está em horas, o preço está em reais, 1 hora, R$140, 2 horas, R$230, e assim vai minha tabelinha. Por meio de uma função polinomial do primeiro grau, então eu sei que ela tem aquele formato, né, ax mais b igual a y, é possível relacionar o tempo em horas, que vai entrar no meu lugar do x, ao preço P em reais, que vai entrar no meu lugar do y, cobrado por essa empresa pelo aluguel da cama elástica. Qual a representação algébrica dessa função polinomial do primeiro grau? Então, eu tenho 2 pontos e escolho qualquer 2 pontos da minha tabela, né? Vamos ser práticos e fazer, né, o primeiro ponto, x igual a 1, ou t igual a 1, e y igual a 140, ou p, tanto faz, né? Estou usando a letra para representar. E usando o 2, escolhi o primeiro e o segundo ponto, vou fazer um sisteminha e encontro, tá, os meus coeficientes A e o coeficiente B. E a resposta é a letra E.
Então, o preço total a pagar em função da hora é igual a 90 vezes o tempo mais 50. 7. Na propriedade de Vicente foram produzidas 3,467 vezes 10 a 4 toneladas de milho em 2020. Em 2019, a quantidade de milho produzida nessa propriedade foi de 42,752 vezes 10 a cubo. Eu tenho expoentes diferentes, tá? Toneladas. Quantas toneladas de milho a mais foram produzidas em 2019 na propriedade de Vicente com relação a 2020? Então, eu tenho que representar a quantidade de toneladas de 2020 com o mesmo expoente. Basta multiplicar por 10, né? Então, eu vou ficar lá a 42,752 vezes 10 ao cubo menos, fazendo a diferença, né? 34 vezes 67, 34,67 vezes 10 ao cubo. E assim, então, os 2 vezes 10 ao cubo, eu posso fazer só a subtração, 8,082 vezes 10 ao cubo. Resposta, letra B de bola. 8. Considere a função determinada em conjunto dos números reais, tal que f de x igual a 2x. F de x igual a 2x é uma reta crescente, coeficiente do x maior que zero, positivo, e passa pela origem, né? Quando x vale zero, a função vale zero. A única reta que tem aí é na resposta letra A e está passando pela origem, está certinho, ok? 9. Observe a tabela abaixo alguns valores do domínio de uma função polinomial do primeiro grau. Se é a função polinomial do primeiro grau, já sei que é ax mais b igual a y, com suas respectivas imagens, tá ali. Então, eu tenho valores para o x, valores da função. E está aqui do lado o sisteminha. Escolhi um ponto. Posso escolher 2 pontos quaisquer. Então, eu vou escolher o ponto 1, 2, tudo bem? E o ponto 3, 3, porque me facilita a conta. Eu poderia ter escolhido qualquer outro, tá? Resolvendo o sisteminha, encontro que o valor do meu coeficiente A é meio e o valor do coeficiente B é 1,5. Então, a função que representa isso, essa regra, é a letra D de dado. Tá lá, f de x é igual a 0,5x mais 1,5. 10. Uma empresa de assistência técnica recebeu um lote com celulares que apresentavam defeitos na tela, na câmera ou nesses... defeitos, desculpa, olha lá, vamos lá. Defeitos na tela, na câmera ou nos dois componentes. O funcionário responsável pela testagem dos aparelhos desse lote concluiu que 30 celulares apresentavam defeitos na tela, 40 apresentavam defeitos na câmera, sendo que 20 apresentavam defeitos tanto na tela quanto na câmera. Qual foi o total de celulares defeituosos recebidos nesse lote por essa empresa? Então, o total vai ser o quê? Os 30 com defeito na tela, menos os 20 que tinham os dois, mais os 20 que tinham os dois, mais os 40 menos os 20, para não contar duas vezes, né? Então, eu vou ficar com 50 celulares. Resposta letra C. 11. Ana diluiu o amaciante concentrado em água para inserir na máquina de lavar roupas, seguindo a instrução da embalagem, claro. Essa instrução especificava que cada parte de amaciante, ou seja, uma parte de amaciante concentrado, deveria ser diluída em 3 partes de água. A função que modela a quantidade de amaciante concentrado, Y, ela está chamando Y de amaciante, em relação à quantidade X obtida na diluição é... Então, eu tenho lá uma parte de amaciante está para a quantidade Y de amaciante, assim como é a minha equação ali, 3 partes de água está para X, é a quantidade de água. Reorganizando, eu fiquei com Y igual a X dividido por 3, ou seja, a resposta letra B. 12. Considere a função definida por f de x igual a 3x mais 3. Então, está lá do lado, f de x igual a 3x mais 3. É uma reta crescente, né, coeficiente do x positivo, e tem raiz valendo menos 1. O único gráfico que está
tem correspondente é a letra E. 13. Durante uma semana, Carlos frequentou 3 aulas do seu curso de inglês e levou de lanche suco de morango. Ok. Ao final de cada uma delas, consumiu todo o suco de morango que estava condicionado em uma mesma embalagem. Tá? Então, são 3 dias, 3 embalagenzinhas de suco de morango que ele levou. Cada dia ele levou uma e tomou tudo que estava lá. A embalagem tinha o formato de um paralelepípedo reto retângulo, tá aí, 90 graus, desenho bonitinho. Em todas as vezes estava completamente cheio. Então eu posso considerar que a quantidade de suco é igual ao volume desse paralelepípedo. O volume, basta multiplicar as 3 dimensões. Eu tenho o volume de uma caixinha, 200 centímetros cúbicos. Eu levo 3 dias, 3 caixinhas, só multiplicar por 3. Vai me dar 600 centímetros cúbicos e, portanto, resposta letra C. 14. Observe os números decimais apresentados no quadro abaixo. Qual dos números desse quadro é o menor? Basta a gente ir comparando, tá? Então, eu tenho lá, uma unidade, exceto o número 3, que é o 37, né? Já está fora lá. Então, eu vou comparar os outros. Todos os outros têm unidade 3. O próximo, na casa da decimal, tem 0, o outro é 7, o outro é 0. Então, 0 já é maior, já está fora. Eu vou para a casa do centesimal. Eu tenho 7 e 0. E, portanto, o menor é o 4. Tá? Resposta letra D. 15. Considere a figura destacada de cinza apresentada no plano cartesiano abaixo. Então, tem lá aquela figura. Está lá no 1, 2, terceiro quadrante. Tudo bem. Uma figura simétrica a essa em relação ao eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo horizontal, o eixo do X, não é isso? Então, basta eu espelhar, né? Espelhei, resposta letra A. 16. O quadro abaixo apresenta os 3 primeiros termos de uma sequência em que os termos seguem um padrão de regularidade de acordo com as posições que ocupam. Uma expressão algébrica que permite calcular o termo T que ocupa a posição P, né, dessa sequência é, primeiro eu preciso saber se isso aí é uma PA ou se isso é uma PG. Então, observando ali, a gente descobre que é o quê? Isso é uma PA. O termo genérico da PA é o que? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes o R. Nosso R ali é 2, né? Eu estou sempre somando 2. Então, substituindo, eu tenho o meu A1 é 10, o N vale, né? A gente não sabe, é genérico, né? Vai deixar em função, tudo bem? É a posição P. E R, minha razão é 2. Fazendo a conta, eu vou encontrar que o valor do termo é igual a 2 vezes a posição que ele ocupa mais 8. Resposta letra B de bola. 17. Em um baile, foi realizada uma pesquisa sobre a preferência musical dos seus 200 participantes e o resultado foi 35 participantes, ou seja, 15 homens e 20 mulheres, preferem MPB. 75 participantes, ou seja, 45 homens e 30 mulheres, preferem pagode. E 90 participantes, ou seja, 40 homens e 50 mulheres, preferem sertanejo. Um participante desse baile será sorteado ao acaso para fazer uma apresentação de dança. Qual é a probabilidade desse participante ser homem e gostar de música sertaneja? Tá? O número de participantes que satisfaz esses 2 critérios, eu tenho o quê? Eu tenho 40 homens que preferem sertanejo em 200 participantes. Então, a probabilidade de eu conseguir sortear essa pessoa, resposta letra A, é 40 em 200. 18. Resolva o sistema de equação do primeiro grau abaixo. Tem lá 2x mais 3y igual a 18 e 4x mais 2y igual a 20. Os valores de x e y, respectivamente, para o sistema de equação do primeiro grau, seja possível, são
Tá? A resposta é letra C. Eu tenho x igual a 3, y igual a 4. Eu posso resolver o sistema por adição ou por substituição. Tanto faz, vocês escolhem o caminho, tudo bem? Eu fiz multiplicando, tá? A primeira por menos 2, porque aí eu vou ficar com menos 4x menos 6y é igual a menos 36. Então, sumi com o y, sumi com o x, achei o valor do y, substituí novamente e cheguei no valor do x. 19. Uma empresa fabricou um modelo de caixa de isopor no formato de um paralelepípedo reto e precisou determinar a medida da capacidade interna dessa caixa, ou seja, o volume dessa caixa, tá? Para informar em seu rótulo. A figura abaixo representa um esboço dessa caixa e algumas de suas medidas internas. Então, lá está todo mundo em centímetro. A medida da capacidade de armazenamento, ou seja, o volume, basta multiplicar as três medidas. Então, 30 vezes 60 vezes 25 vai me dar 45.000 centímetros cúbicos. Resposta, letra D de dado. 20. Observe os gráficos apresentados nas malhas quadriculadas abaixo. Está lá um monte de gráfico. Qual desses gráficos pode representar uma função que está definida no intervalo entre menos 5 valendo, e 5 valendo, intervalo fechado. Está definida em R tal que y igual a f de x. Tudo bem? Vê bem. Se eu tenho uma função, significa que para cada valor de x, eu só posso ter um único y. Se eu olhar os gráficos, tá? No meu primeiro gráfico, quando x vale menos 1, eu tenho dois valores para y. Não serve. No gráfico 2, eu só tenho um valor para x, que é o menos 2, e vários infinitos valores para y. Não serve. Tá? No gráfico 3, eu passo pela mesma situação, no 4 também. O único que serve, tá, é o gráfico 5. Portanto, resposta letra E. 21. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Ok, está lá. Então, eu tenho 0. Qual dos pontos marcados nessa reta melhor representa a localização do número menos a raiz de 3? Gente, raiz de 4 é 2. Raiz de 1 é 1. Então, a raiz de 3 está entre o 2 e o 1. Só que eu tenho um sinal negativo na frente. Então, eu estou entre o menos 2 e o menos 1. Portanto, o melhor ponto é o ponto Q. Resposta letra B de bola. 22. O desenho abaixo apresenta um triângulo retângulo PQR com a indicação de sua altura, HQ. E ao lado o triângulo HQR rotacionado para ficar na mesma posição que o triângulo PQR. Ok. A partir da semelhança entre esses triângulos, uma das relações que pode ser obtida está representada em... Eu tenho, então, olhando meu primeiro triângulo PQR, é um triângulo retângulo, tudo bem? E o meu triângulo QHR também é um triângulo retângulo. A gente sabe, pelas propriedades de semelhança, que eu tenho que a hipotenusa vezes a altura em relação à hipotenusa é igual, o produto delas é igual ao produto entre os catetos. Eu posso, né, simplesmente fazer assim e encontrando, né, a representação dos lados, a minha resposta é a letra E. Gente, eu tô no... É isso aí, boa sorte para vocês. Eu tô no Instagram, @Monica_aula_particular. Até a próxima!